Bem, esse conteúdo é um conteúdo cobrado por diversas bancas organizadoras, tá? E muitas vezes as pessoas estudam de maneira errada, né? Então, vambora. O que que a gente precisa visualizar? Primeira coisa que você precisa visualizar em relação a essa palavra é a classificação dessa palavra. O que que a palavra onde pode ser? Essa palavra, ela pode ser classificada como um advérbio, ela pode ser classificada como um advérbio de lugar. Então a gente tem aqui, ó, onde você mora. Você mora em algum lugar. Eu tenho ali uma palavra que traz uma ideia de lugar. Se eu tenho uma palavra que traz ideia de lugar, você tem aqui o quê? Você tem aqui um advérbio. Você tem um advérbio de lugar. Na próxima, né? O que que eu precisaria visualizar? Ó, não conheço a cidade onde ele mora. Quando essa palavra onde traz um termo antecedente com ideia de lugar, essa palavra ela vai ser classificada como um pronome relativo. Então a palavra onde ou ela vai ser um advérbio de lugar ou ela vai ser um pronome relativo. Se você tiver um termo anterior com ideia de lugar, você tem ali um pronome relativo. Então se eu faço a casa onde, a cidade onde, o país onde, o estado onde, se você tiver ali um termo anterior com ideia de lugar, essa palavra vai ser classificada como um pronome relativo. Mas se você não tiver um termo anterior com ideia de lugar, onde você está, onde você guardou o material, essa palavra ela vai ser classificada como o quê? Como um advérbio de lugar, tá? Se eu tivesse então esses dois outros exemplos, ó, não sei onde ele vive. E se eu faço, ó, não sei o país onde ele vive. Note que no primeiro caso, você não tem um termo anterior com ideia de lugar. Se você não tiver termo anterior com ideia de lugar, essa palavra onde ela vai ser classificada como o quê? Como um advérbio. O que eu tenho ali é um advérbio de lugar. Agora, na outra, eu não sei o país onde ele vive. Se eu tenho aqui um termo anterior com ideia de lugar, o país onde, o estúdio onde, a casa onde, ele vai ser classificado como o quê? Como um pronome relativo. Então, a primeira coisa é saber quais são as possíveis classificações dessa palavra. Então, nós temos aqui a nossa primeira questão. O sepultamento ocorreu em um cemitério em Mossoró. Um cemitério em Mossoró onde ele morava. E aí, nesse trecho, essa palavra onde, ela vai funcionar como o quê? Note que você tem aqui, ó, um termo anterior. O Mossoró onde. Mossoró é o nome de um lugar. Se você tem esse termo anterior com ideia de lugar, esse elemento onde, ele vai ser classificado como o quê? Como um pronome relativo, beleza? Então eu tenho ali, ó, o nosso pronome relativo. Se houver termo anterior trazendo ideia de lugar, você tem ali um pronome relativo. Grazi, ele pode ser pronome interrogativo? Não, impossível, tá? Impossível ser pronome interrogativo. Como pronome interrogativo, você encontra essas palavrinhas aqui: que, quem, qual e quanto, tá? Onde não é pronome interrogativo, não tem como, tá? Isso não existe. Legal, galera, bacana. Então temos aqui, ó, de fato, o nosso pronome relativo. Legal. Agora alguns estão falando, Grazi, eu queria o material da aula. Gente, quem não está inscrito para receber o material por e-mail, no descritivo dessa aula tem um link para você fazer a sua inscrição e todo domingo a gente manda o material para vocês. Se você não está inscrito, você vai pegar lá no nosso grupo do Telegram. Eu coloquei lá no grupo do Telegram, no descritivo também tem, tá? Então entra lá no grupo do Telegram e você consegue o material. Beleza, galera? Tranquilo?
Então, vamos lá, ó. Olha o que nós temos aqui na próxima estrutura. Então, a primeira coisa é saber qual é a classificação desse elemento onde. Se ele tiver um termo antecedente com ideia de lugar, eu tenho ali o pronome relativo. Se eu não tiver esse elemento, ele vai ser um advérbio. Agora, o segundo ponto é visualizar que essa palavra onde, ela só pode ser empregada ligada a uma ideia de lugar. Se aquele contexto não trouxer ideia de lugar, esse lugar pode ser um lugar físico, um país, um bairro, uma cidade, ou um lugar psicológico. Eu guardo você na mente. Onde eu guardo na mente. Pode ser um lugar físico ou um lugar psicológico, mas tem que haver naquele contexto uma ideia de lugar. Se não houver ideia de lugar, você não pode colocar a palavra onde. Onde é só para lugar. É mais um ponto que as bancas cobram. Então nós temos, ó, a criação de novas tecnologias levou à automação, onde empresas reduziram custos operacionais. Tá vendo? Ó? Levou à automação. A automação não tem ideia de lugar. Como é que eu vou fazer a automação onde? A automação não traz ideia de lugar. Se não traz ideia de lugar, você não pode empregar a palavra onde, tá? Então, essa estrutura é uma estrutura errada. Então, é outro ponto que eu quero que você visualize. Só empregue o onde ligado à ideia de lugar. Então, nós temos a próxima frase. O acidente aconteceu em um bairro afastado, onde ela passou a infância. Ela passou a infância no bairro afastado. O bairro, ele trabalha com uma ideia de lugar. Você só pode empregar onde, se naquele contexto houver uma ideia de lugar. Se não tiver ideia de lugar, descarta. Isso está errado. Olha a próxima. Naquele instante, onde todos estavam em silêncio, o telefone tocou. Note que aqui, ó, eu tenho um instante. Instante não é lugar, gente. Instante é tempo. Você só pode empregar o onde para a ideia de quê? De lugar. Se eu tenho ideia de tempo, eu sei que essa construção está o quê? Errada. Só empregue onde para a ideia de lugar. Na outra, ó, a universidade onde surgiu o projeto. O projeto surgiu na universidade. Ele surgiu onde? Na universidade. Eu tenho ali a palavra universidade que traz ideia de lugar. Se eu tenho ideia de lugar, aí sim eu consigo empregar o onde. Então, outro elemento que pode te ajudar a eliminar algumas questões, onde só pode ser usado para a ideia de lugar. Então, eu trouxe algumas questões para você perceber isso. Nós temos, ó, a questão da quadrix. A produção de alimentos excedentes levou ao escambo. Então, lembra que escambo, né, aquela forma de troca lá na sociedade antiga, levou ao escambo, onde grupos trocavam produtos que não produziam por aqueles de que necessitavam. Tá vendo o que ele tá fazendo? Ó, o escambo onde? Escambo não é lugar. Se não é lugar, esse onde, ele está mal empregado. Você só pode colocar onde para a ideia de quê? De lugar, tá? Só para a ideia de lugar. Então, ele já disse que o emprego do onde, ele está incorreto. Mas, gente, ele está incorreto por quê? Porque ele se refere a um lugar? Não temos ideia de lugar. Nós temos aqui um referente que não é um lugar, que não é um local. Se ele não estiver empregado fazendo referência a um lugar, essa estrutura é uma estrutura errada. Por isso que a resposta é a nossa letra B. Beleza, galera? Tranquilo? Gente, não temos cupom, hein? O pessoal tá falando aí, não temos. Mas vamos lá. Tudo bem? Bacana? Tudo certo, galera? Na outra, ó, questão 3. O mistério do bosque. Ó, o mistério do bosque. O bosque onde seus antepassados começaram a escrever. Tá vendo? Ó, eles começaram a escrever lá no bosque.
né? O bosque, ele traz uma ideia de quê? De lugar, tá vendo? O bosque onde. Se eu tenho aqui a ideia de lugar, esse onde está bem empregado. Eu quero que você olhe para isso agora. Então, assinale a alternativa em que o uso do vocábulo onde está empregado corretamente, como no trecho transcrito acima. Então, o que eu quero que você observe nesse momento? A gente vai aprofundar isso. Mas agora eu só quero que você observe onde é para a ideia de lugar. Então, na letra A, esta é a história onde falei de você. Eu falei de você na história, mas história não é lugar. Então, esse onde, ele não está bem empregado. Na letra B, não aprecio o filme onde há violência. Há violência no filme, mas filme não é lugar. Então, esse onde, ele também não está bem empregado. Na outra, letra C, o salão onde todas as mesas estão dispostas. As mesas estão dispostas onde? No salão. Salão traz ideia de lugar. Se ele traz a ideia de lugar, esse onde, ele está bem empregado. Só use o onde para a ideia de lugar. Olha a próxima, ó. O jogador estava abatido. Foi onde eu percebi que não tinha dormido bem. Então, foi onde eu percebi. O jogador estava abatido, ele está abatido, foi onde eu percebi. Um jogador abatido não traz ideia de lugar. Então, eu não posso empregar o onde nessa estrutura. Na letra E, ó, naquele momento onde todos estavam emocionados. Todos estavam emocionados naquele momento. Não tem ideia de lugar. Naquele momento é para a ideia de tempo. Então, eu não posso empregar o elemento onde. Beleza? Então, a resposta realmente é a nossa letra o quê? É a nossa letra C. Tudo bem, gente? Tranquilo? Dá um feedback para mim, né? E olha só o Darlison falando conosco, ó, recebi o resultado de um concurso e ele ficou em primeiro lugar. Parabéns, tá? Parabéns pelo resultado maravilhoso, tá? Legal, gente. Ó, continua aqui. Questão 4. Essa daqui foi da prova do CNU. Prova organizada pela banca o quê? Pela banca 6 Gran Rio. Então, o que que nós temos? Ó, no trecho, esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento como o Brasil. Tá vendo? Aqui eu tenho ó, o Brasil. O Brasil onde ainda abundam problemas crônicos. Esses problemas crônicos, eles abundam no Brasil. Brasil tá trazendo ali a ideia de lugar, tá vendo? Ó, eu tenho aqui o onde, fazendo referência ao Brasil, que traz ideia de lugar. E aí ele disse, ó, a palavra onde está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. O mesmo acontece em qual das opções? Então nós temos aqui, ó, letra A. A inteligência artificial tem possibilitado a democratização de vários serviços. Ó, vários serviços onde é necessário destacar o acesso igualitário à informação. Gente, serviço não é um lugar. Então, eu não posso empregar o onde nessa estrutura. Na letra B, ó, vários biomas brasileiros. Os biomas, os ecossistemas brasileiros. A gente tem a Mata Atlântica, a gente tem a Amazônia, a gente tem os Pampas. Então, a gente tem lá os biomas brasileiros, os ecossistemas brasileiros, onde tem ocorrido o maior número de ameaças ambientais nos últimos anos. Então, eu tenho um número de ameaças ambientais acontecendo. Acontecendo onde? Nesses biomas, nesses lugares, lá no Pantanal, lá na Amazônia, lá no Pampa, eu tenho ali realmente uma ideia de quê? Uma ideia de lugar. Então, esse onde, ele está bem empregado. Olha a próxima. Os cientistas devem ter a maior preocupação com determinados grupos populacionais. Grupos populacionais onde as pesquisas sobre habitação, água e saneamento sejam mais necessárias. Gente, um grupo populacional não é um lugar. Se eu não tenho ideia de lugar, eu não vou empregar o onde. Na outra, ó, os pesquisadores precisam desenvolver estudos aprofundados. Estudos aprofundados onde
as principais doenças do país possam ser combatidas. Observe que aqui, ó, as doenças possam ser combatidas nos estudos ou com os estudos. Estudo não é lugar. Se não é lugar, eu não posso empregar o onde. Na letra E, vivemos em uma época onde as pessoas que negam a ciência se recusam a vacinar seus filhos. Ó. Uma época onde. Época não traz ideia de lugar, traz ideia de tempo. Então eu também não posso empregar o onde, eu já sei que essa estrutura está errada. Então eu quero que você guarde essa ideia. O onde só pode ser utilizado para a ideia de lugar. Por isso que a única possível foi a que a gente encontrou na nossa letra o quê? Na nossa letra B. Tudo bem, galera? Deu para entender isso? Tranquilo? Ó, essa daí foi da provinha do CNU, que foi uma provinha do mal mesmo, hein, gente? Provinha danada. Agora, continua. Tudo bem? Entendido? Legal, legal, legal. Agora, gente, o que eu quero que você visualize? Nós sabemos que o onde, ele só pode ser usado para a ideia de lugar. Mas pode ser que esse elemento assuma a forma aonde. Pode ser que eu empregue onde, pode ser que eu empregue aonde. Todos eles são utilizados para a ideia de lugar. E qual vai ser a diferença? O elemento onde, ele é empregado quando você tem um verbo que pede a preposição em para a ideia de lugar. O elemento aonde, você só vai empregar quando o contexto pedir a preposição a para a ideia de lugar. Você vai olhar para aquele contexto e vai observar qual é a preposição que está sendo pedida para a ideia de lugar. Sempre olhando para a ideia de lugar, senão a gente vai errar isso e vai cair em pegadinha. Nesse caso, ó, eu vou dizer onde ou aonde guardei meus óculos. O verbo que você tem aqui é o verbo guardar. E você diz: quem guarda, guarda alguma coisa em algum lugar. Você vai visualizar qual é a preposição que o verbo pede para a ideia de lugar. Verbo estudar. Você estuda algo em algum lugar. Trabalhar. Quem trabalha, trabalha em algum lugar. Morar. Quem mora, mora em algum lugar. Sempre observando a preposição pedida para a ideia de lugar. Se ele pedir a preposição em, você vai usar o elemento onde. Gente, de um modo geral, o pessoal usa um macete que dá certo em alguns casos, mas em outros você pode escorregar. De um modo geral, o onde é empregado quando você tem ideia de algo parado, de algo estático. E o aonde para a ideia de movimento. Mas eu não gosto que vocês empreguem isso, porque às vezes existem algumas pegadinhas e você acaba sendo derrubado pela banca. Se você olhar para a regência, você não vai errar. Se o verbo pedir a preposição em, você vai usar o elemento onde. E fique sempre muito atento a esses verbos: ir, chegar, dirigir-se. Esses 3 verbos aqui são essenciais. Esses verbos, eles pedem a preposição a para a ideia de lugar. Eles não pedem a preposição em. Verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Eu vou a Santos. Verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Dirigir-se. Quem se dirige a algum lugar. Esses verbos pedem a preposição a para a ideia de lugar. Eles não pedem a preposição em. E cuidado com alguns nomes derivados. Por exemplo, o nome ida. Se o verbo ir é ir a algum lugar, com o nome ida é a ida a algum lugar. Se eu penso no chegar, a chegada a algum lugar, eles trabalham com essa preposição. Então, nessa daqui, ó, você está agora no campus. O verbo que eu tenho, ó, está. Quem está, está em algum lugar.
Ele está em casa, ele está no sítio, ele está em Niterói. Quem está em algum lugar. Então eu vou dizer, ó, você está onde agora? Na próxima, ó, onde ou aonde você quer chegar com esse argumento? Olha o verbo, ó, você quer chegar. E o verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar, tá? Quem chega, chega a algum lugar. Esse verbo pede a preposição a. Se ele pede a preposição a, o que você vai empregar? Aonde? Se você for pela regência, você não vai errar esse tipo de questão. Não seja ingênuo para usar um macetinho que pode induzir você ao erro em questões bem elaboradas. Se você for pela regência, você não vai errar esse tipo de questão. Beleza, galera? Continua aqui. Nós temos, ó, não sabemos. Eu vou usar, ó, não sabemos onde ou aonde ele se encontra. Você vai olhar para o verbo, ó, ele se encontra. Quem se encontra em algum lugar. Você pode até colocar um outro lugar, ó. Ele se encontra em São Paulo. Ele se encontra em Manaus. Ele se encontra em casa. Você pode colocar outros lugares para você perceber que é a preposição em que você utiliza. Quem se encontra em algum lugar. Então eu vou dizer, ó, não sabemos onde ele se encontra atualmente. Na outra, ó, pretendem chegar com tanta pressa, ó. Eles pretendem chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Eu cheguei ao curso, eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu cheguei a Manaus. Quem chega, chega a algum lugar. Fique atento a esses verbos. Quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Quem se dirige a algum lugar. Como esses verbos pedem a preposição a, eu vou dizer o quê? Aonde pretendem chegar. Deu para visualizar, gente? Tá tranquilo? Na outra, ó. Depois, você pensa ir. Verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Olha o verbo ir de novo, gente. Quem vai, vai a algum lugar. Então, aqui, ó. Aonde você pensa ir. Na outra, ó. Prefiro destinos, não haja multidões. Aqui é o verbo haver. Não há multidões em algum lugar. Não há multidões em Santos. Não há multidões em Paraty. Não há multidões no Rio de Janeiro. Não há multidões em casa. Tá vendo que você coloca aí outros elementos com a ideia de lugar e você coloca a preposição em? Então você vai dizer, ó, prefiro destinos onde não haja multidões. Cara, esse é o caminho perfeito para você não cair em pegadinha. Deu para visualizar? Tá claro isso, gente? Dá um feedback para mim. Aí você tem até aquela música muito famosa, né? A música famosa, Aonde você mora? Aonde você mora? Aonde você foi morar? E aí você tem aqui, ó, você mora. Quem mora, mora em algum lugar. Né? Quem mora, mora em algum lugar. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu moro no Brasil. Eu moro em algum lugar. Né? Então eu vou dizer aqui, ó, onde você mora. Perceberam? Agora, questão 5. A Santa Casa do Rio de Janeiro foi onde surgiu, ó. Surgiu na Santa Casa. Tá vendo? Ó? Surgiu na Santa Casa. A Santa Casa do Rio de Janeiro foi onde surgiu o primeiro curso de fisioterapia no Brasil no ano de 1879, ó. O primeiro curso de fisioterapia, ele surgiu. Mas o que surge, surge em algum lugar. Isso surgiu no país. Isso surgiu em Maricá. Isso surgiu em Bangu. Isso surgiu em algum lugar.
O que surge, surge em algum lugar. Se você ficar com dúvida, coloca outros elementos que trazem ideia de lugar, ó, gente. Olha lá, ó. Isso surgiu em Macaé. Isso surgiu em Curitiba. Tá vendo? Você coloca a preposição em, porque o que surge, surge em algum lugar. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, a preposição em. Por isso o elemento onde ele foi empregado. Beleza? Aninha, eu tô sem suporte hoje, hein? Nem que eu quisesse eu conseguiria. Tô aqui, ó, sozinha, não consigo. Então você tem aqui, ó, a substituição do onde por aonde manteria a correção gramatical e o sentido? Não tem como, gente, tá? Não tem como. Essa estrutura, ó, é uma estrutura errada. Deu para visualizar? Tranquilo, gente? Na outra, então. Questão 6. A palavra aonde, ela é formada por quê, ó? É o a, que é a nossa preposição. Tá vendo? Eu tenho a preposição a, mais o elemento onde, que pode ser o advérbio, pode ser o pronome relativo que nós vimos lá na frente. O que que o elemento onde pode ser? Advérbio ou pronome relativo. Então ali a gente tem, ó, a junção da preposição a mais o elemento onde. Portanto, só usamos esse termo quando ele vem acompanhado de outro termo que exige a preposição a, ó. Tem que ter o contexto pedindo a preposição a. De um modo geral, essa preposição aparece com a noção de movimento, como eu falei com vocês, mas não usem isso, para vocês não caírem em pegadinha, tá? Bem, mas vamos lá, ele dá uma volta aqui, blá, 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 blá. O que ele quer saber? Eu quero a frase errada. Ele quer saber simplesmente, eu quero a frase errada. Então, nós temos aqui, ó, eu posso considerar destino como um lugar? Não, o destino depende do contexto sempre, né? Eu vou a um lugar, aquele meu destino pode ser um lugar físico. Então, tem que observar o contexto. Solto não dá para saber, mas o meu destino é Paris. Tá? Então, se você pensa dessa maneira, é um lugar físico mesmo. Então, tem que olhar o contexto, não dá para saber solto. Mas olha lá, letra A. Não conheço a cidade aonde ela foi. Olha o verbo ir. Verbo ir. Ir, chegar e dirigir-se. Esses verbos trabalham com a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Quem se dirige a algum lugar. Então, o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar, ó. Ele pediu aqui a preposição a. Na outra, ó, os seguranças acompanharam sua ida. E aí, gente, ó, olha o nome ida. O nome ida, o nome chegada. É a ida a algum lugar. É a chegada a algum lugar, né? Então, aqui é a ida a algum lugar. Então, é a ida aonde? Então, essa daqui é a estrutura errada. Na outra, entregue o presente onde ela estiver. Ela está. Quem está, está em algum lugar. Ela está em Niterói, ela está em Cabo Sul, ela está em Curitiba, está em algum lugar. Pediu a preposição em, ó, eu vou empregar o elemento onde. Na outra, onde coloquei a minha bolsa? O verbo colocar. Você coloca alguma coisa em algum lugar. Se o contexto pede a preposição em, eu vou utilizar o elemento onde. Eu coloquei na mesa, eu coloquei no armário, eu coloco em algum lugar. Então, como ele pediu a estrutura errada realmente foi aquela que nós encontramos na letra B. Bacana, gente? E vamos focar no onde e no aonde. Não vou fugir desse conteúdo não, hein? Fala pra mim. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Entendido? Bora para a próxima, então, ó. Olha a 7. As formas onde e aonde podem ser classificadas como o quê, ó? Que nós vimos lá na frente.
advérbio de lugar ou pronome relativo. Lembra que nós vimos isso? E muitas vezes são utilizados de modo inadequado pelos usuários da língua. Ciente das regras que regem o uso dessas formas, assinale a seguir a alternativa cujo termo em destaque ele foi usado o quê? Incorretamente, né? Gente, cidade traz ideia de lugar? Sim, né? Ele vive na cidade, ele vive no bairro, ele vive no país. Tudo isso traz ideia de lugar, tá bom? Bem, então olha o que nós temos aqui na nossa letra A. Você está onde na universidade? Olha o verbo que nós temos aqui, ó, verbo estar. Quem está, está em algum lugar. Se o contexto pede a preposição em, eu coloco o elemento onde, tá vendo? Na outra, eu tenho aonde você pretende chegar com essa atitude? Você pretende chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Ele chegou ao Brasil. Ele chegou à Alemanha. Você chega a algum lugar, ó. Pediu a preposição a, eu vou usar o elemento aonde. Na outra, ó, quanto a seu estado mental, atualmente não sabemos mais onde ele se encontra. Eu tenho, ó, quem se encontra em algum lugar. Ele se encontra em casa. Ele se encontra no colégio. Ele se encontra em algum lugar. Pediu a preposição em, ó, eu vou usar o elemento onde. Na outra, ó, aonde você mora? Verbo morar. Quem mora, mora em algum lugar. Ele mora em Brasília. Ele mora em algum lugar, ó. Não pode usar o aonde. Então, por isso, a resposta é, ó, a nossa letra o quê? A nossa letra D. Deu para visualizar? Na letra E, ó, o primeiro lugar do concurso onde ninguém esperava. Agora, essa daqui, gente, ó, onde ninguém esperava que ele ficasse. Quem fica, fica em algum lugar. Quem fica, fica em algum lugar. Ele ficou em primeiro lugar, né? Ali seria uma colocação, um lugar fictício, um lugar psicológico, mas cabe. A absurda foi a nossa letra D. Então, gente, o que eu sempre recomendo para vocês, que até a Márcia foi, não, a Marcleide que perguntou, Grazi, olha para a regência? Sim, gente, tem que olhar para a regência. Tudo bem, dá aquele feedback para mim. Entendido ou não? Agora, ó, olha essa 8, olha essa questãozinha da Consulplan. Bacana, tranquilo, foi ou não? Show! Então, olha o que nós encontramos. Recordei dessa experiência recentemente, quando fui abordado no trânsito por um jovem desnorteado. Aninha, depois eu comento com você, tá bom? Vou fechar aqui as questões e depois eu tiro essas dúvidas. Recordei dessa experiência recentemente quando fui abordado no trânsito por um jovem desnorteado que me pediu ajuda para encontrar uma rua localizada a poucas quadras de onde estávamos. Gente, olha aqui o verbo estar. Quem está, está em algum lugar. Nós estávamos numa rua. Nós estávamos em São Gonçalo. Nós estávamos em Itaboraí. Quem está, está em algum lugar. Então ele disse, o emprego de onde está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Assinale a alternativa cujo emprego do onde está correto. Aí nós temos, recebi a informação. Onde será realizada a prova? Aqui eu estou dizendo que a prova será realizada. E o que é realizado em algum lugar. A prova será realizada em Bom Sucesso. Ela será realizada em Manaus.
ela vai ser realizada em algum lugar, perceberam? Que esse verbo pede a preposição em, por isso o elemento onde apareceu. Mas vamos olhar as outras. Onde as pessoas pretendem chegar? As pessoas pretendem chegar. Nunca mais você vai esquecer esses verbos. Ir, chegar e dirigir-se. Esses verbos, gente, eles pedem a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Quem se dirige a algum lugar. Esses verbos, eles pedem a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Então, eu tenho que dizer, ó, aonde. Aonde as pessoas pretendem chegar. Na outra, as pessoas sabem onde o orador pretende chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Se o contexto pede a preposição a, quem chega, chega a, eu vou dizer o quê? Aonde? Aonde o orador pretende chegar. Na outra, o conhecimento daquele funcionário chegou a um nível onde nenhum outro chegou. O verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar. Ele chegou a um nível de conhecimento. Quem chega, chega a. Por isso eu vou dizer aonde. Aonde nenhum outro chegou. Então, como ele queria a certa, a única certa foi a que nós encontramos na letra o quê? Na letra A. Deu para visualizar? Tranquilo? Agora, trouxe questão da FGV também. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas aquela questão era da Consulplan, a FGV é mais difícil. Mas olha a questão da FGV, dá aquela olhadinha nessa questão, gente. Ó, nós temos aqui, eu quero aquela em que houve a troca indevida. Eu quero a errada. Ó, eu quero a errada. Dá aquela olhadinha aí e me diga qual é a errada. Ó, letra A. Ó, onde estão os campos? Os campos estão. O que está em algum lugar. Eles estão em Curitiba. Eles estão em algum lugar. Por isso, onde aparece. Letra B. É preciso se ter um jardim onde quer que você esteja. Quem está em algum lugar. Ele está em São Paulo. Quem está em algum lugar. Onde quer que você esteja. Depois, aonde pensas ir? Quem vai, vai a algum lugar. O contexto pediu a preposição a, e aí eu usei o quê? Aonde? Quem vai, vai a algum lugar. Na outra, não sei aonde ele vai chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Se o contexto pede a preposição a, ó, eu vou usar aonde. Aonde ele vai chegar. Na outra, não pode haver crise esta semana. Não tenho aonde esconder-me. Quem se esconde em algum lugar. Se o contexto pede a preposição em, eu tenho que usar o onde. Quem se esconde em. Ele se escondeu no armário. Ele se escondeu em Curitiba. Ele se escondeu em algum lugar. Por isso, a errada é a que nós encontramos na letra E. Deu para visualizar, gente? Tá claro isso? Olha a próxima. Questão 10. Ó, outra da FGV. A FGV gosta desse conteúdo, tá, gente? Ela gosta desse conteúdo. Assinale a frase em que houve troca indevida. Aquele é um país onde nem as fábulas têm moral. Sede espectadores atentos, onde não podeis ser atores. Essa que tá mais difícil, hein? Eu fui para lugares onde vão todos os turistas. O que mais gosto de fazer é ir a lugares onde nunca estive. O turista comum quer visitar lugares onde não haja turistas. Essa aqui é boa, hein? Essa ficou bonita, hein? Mas vamos lá. Aquele é um país onde nem as fábulas têm moral. As fábulas têm moral.
O que tem moral em algum lugar. Isso tem moral no Rio de Janeiro. Isso tem moral em Santos. Isso tem moral em casa. Isso tem moral em algum lugar. Se ficar com dúvida, gente, cria frase com outros lugares. Cria frase com outros lugares. Isso tem moral em casa. Isso tem moral em Cabo Frio. Tá vendo que a preposição é a preposição em, por isso onde é empregado. Sede espectadores atentos, onde não podeis ser atores. Você pode ser um ator, mas você pode ser um ator em algum lugar. Ele pode ser um ator em casa. Ele pode ser um ator na academia. Ele pode ser um ator em algum lugar. Se a preposição é a preposição em, usei o elemento onde. Mas tá vendo que aqui a FGV colocou umas frases mais elaboradas. Mas se ficar com dúvida, troca por outros lugares. Ele pode ser um ator no teatro. Ele pode ser um ator na praça. Dá para colocar outros lugares. Letra C. Eu fui para lugares onde vão todos os turistas. Todos os turistas vão, mas quem vai, vai a algum lugar. Eu vou ao Rio de Janeiro. Eu vou ao curso. Eu vou à praça. Eu vou a Santos. Quem vai, vai a algum lugar. Por isso, o elemento a ser empregado é o aonde. A errada é a letra C. Mas vamos olhar as outras. O que mais gosto de fazer é ir a lugares onde nunca estive. Eu estive em algum lugar. Eu estive na sua casa. Eu estive em Cabo Frio. Eu estive em Búzios. Eu estive em algum lugar. Perceberam? Então, ó, pediu a preposição em, empreguei o elemento onde. Na outra, o turista comum quer visitar lugares. Lugares onde não haja turistas. Mas observe que em todas elas existe a ideia de lugar. Em todas elas o onde foi empregado para a ideia de lugar. E se ele quer a distinção do onde por o aonde no enunciado, o onde é para a preposição em e o aonde é para a preposição a. O enunciado está pedindo essa distinção. Então eu tenho a letra E, lugares onde não haja turistas. Não há turistas em Cabo Frio. Não há turistas em Londres. Não há turistas em algum lugar. A preposição é a preposição em. Por isso o elemento onde apareceu. Deu para visualizar? Tranquilo? E aí, galera? Cara, se você for por esse caminho, não tem como errar, tá? Não tem como errar essa estrutura. E aí, entendido, gente? Dá um feedback aí pra mim. E aí? Ah, Grazi, o aonde pode ser pronome relativo? Pode, tá? Tanto onde quanto aonde eles podem ser pronomes relativos, mas seguindo aquele raciocínio que nós vimos lá na frente, tá? Em relação à classificação, o elemento onde, ele pode ser o advérbio de lugar, ele pode ser o pronome relativo. Isso vale também para o aonde. Então, ó, diga aqui para mim, quem estava lá no iniciozinho, quem não viu o iniciozinho, vai ver depois, tá? Se eu faço assim... Opa! Ó, na primeira, aonde ele se dirigiu? Quem se dirige a algum lugar. Empreguei o aonde. Na outra, não conheço o país aonde o Railson se dirigiu. O Railson se dirigiu. Quem se dirige a algum lugar. Por isso eu empreguei o aonde. Ele se dirigiu a Bom Sucesso. Nos dois casos, nós empregamos o aonde. Na primeira, ele não tem termo anterior com ideia de lugar. Se ele não tem termo anterior com ideia de lugar, nós vimos que ele é um advérbio de lugar. Na segunda, o país aonde, ó. Agora eu tenho termo anterior
com ideia de lugar. Se eu tenho o termo anterior com ideia de lugar, ele é pronome relativo. Então, em relação à classificação, o que nós vimos pro onde serve pro aonde. A diferença do aonde é que ele traz aqui, ó, a preposição tá colada nele, ó. A preposição tá colada nele, a preposição que veio da regência. Mas é isso, tá? Olhando pela regência, gente, é certo não cair em pegadinha. Beleza, gente? Espero aí que vocês tenham aprendido muito com a aula de hoje, né? É um conteúdo aí muito importante para as provas. A gente sabe que isso cai pra caramba e vocês não vão mais errar isso, tá? Então, se tiver alguma dúvida, agora eu tô olhando pro chat. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Aí depende, né, Beth? Oração adjetiva é com pronome relativo. Eu nem vou entrar no mérito da oração adjetiva, mas se tiver pronome relativo, tem oração adjetiva, né? É isso. Gente, eu quero desejar para vocês um 2026 de muito sucesso, de muita realização, que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. Eu sei que vocês vão chegar lá, que vocês são aí extremamente focados, extremamente comprometidos, e é isso que transforma as nossas vidas, tá? Um 2026 de muito sucesso, muita saúde para todos vocês. Tá bom? Bora, Rê, para mais uma aprovação maravilhosa, hein? Olha, Aninha, um grande beijo aí para você. Se tiver alguma dúvida, alguém tinha perguntado, Grazi, nas turmas de exercícios, a gente trabalha dessa maneira? Aí depende, tá? Nós temos 2 turmas de exercícios. Uma que é a maratona de questões, em que as questões são organizadas por assunto e a gente passa por todos os assuntos com as questões organizadas e a gente segue esse padrão. E existe a turma de treinamento de provas, que é o TOP, que é o treinamento de provas. No treinamento de provas eu pego as provas na íntegra para corrigir. E aí as questões aparecem misturadas. Uma é crase, outra é colocação pronominal, outra é regência, outra é emprego do porquê, outra é interpretação. Aí depende do que aparecer em cada prova, tá? Então são 2 tipos de turmas de questões. As maratonas de questões, com as questões organizadas por assunto, e o TOP, que é o treinamento de provas, que funciona como simulados. Tá bom, galera? Alguém tinha perguntado sobre isso. Legal! Um grande beijo. Hoje nós temos aula. Quem é meu aluno dominando FGV, ó, temos aula daqui a pouquinho, hein, gente? Hoje nós vamos resolver questões de colocação pronominal. Na FGV a gente foca muito na interpretação, né? É interpretação, 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 mas alguns pontos gramaticais, eles merecem ser estudados, né? Nós vamos lá para nós vamos lá pro Dominando FGV. Ó, treinamento de provas da FGV? Sim, temos treinamento de provas da FGV. O treinamento de provas é com as questões misturadas. E, gente, mas o que eu sempre falo para vocês, cara, é reta final. Cara, reta final de concurso, a turma de questão ajuda muito, 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 porque você fica ali revisando, 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 batendo naquele conteúdo que é essencial para a prova, aquilo que é mais cobrado, tá? Então, para a reta final, eu super recomendo para vocês, turma de questão, tá? Beleza, gente? Obrigada, Aline. Olha, gente, eu quero o feedback de vocês mais lá no Instagram, tá? Eu tô sentindo a falta de vocês lá no Instagram. Eu acho que os meus posts não estão chegando para vocês lá no Instagram. O pessoal tá participando muito pouco, hein? Curte, comenta. Eu gosto muito de ver a participação de vocês por lá. Por aqui também. Pessoal, depois deixa o comentário aí para mim. Pessoal, não tá deixando os comentários, não tá dando like. O feedback de vocês é muito importante. Traz essa energia positiva pro lado de cá. Aí eu vejo, ó, eles estão gostando desse conteúdo, vou fazer mais. Quando o pessoal não curte, não comenta, eu acho, eles não estão gostando não vou fazer mais isso não. Então traz o feedback pra gente, tá bom? Grande beijo, gente. E até 2026. Aguardo vocês na nossa primeira live do ano, galera. Tá bom? Grande beijo!
Marcelo, IDCAP, temos a nossa maratona de questões da IDCAP, hein? Temos sim! Beijos!